Olá, você está no Theo Reformata Cast e sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar em um assunto que vai, redefinir a linha que separa a cruz e a coroa. Vamos começar do princípio, então. Nos primeiros séculos, ser cristão não era nada fácil, né? A gente tem essa imagem de uma fé marginalizada. Completamente. Era uma existência quase subterrânea. Para o Império Romano, os cristãos eram um grupo estranho, até perigoso. Perigoso por quê? Quais eram as acusações? De tudo um pouco. Eram chamados de ateus, por exemplo. Ateus? Sim, porque eles se recusavam a adorar os deuses romanos e principalmente o imperador. Eram vistos como subversivos, sabe? Porque a lealdade deles era um rei que não era César. Eram, no fim das contas, uma seita esquisita e antissocial. E essa desconfiança toda virava perseguição real, muitas vezes brutal. O martírio era uma possibilidade real. Totalmente. E isso moldava a fé de uma forma muito, muito intensa. As comunidades se reuniam escondidas em casas, às vezes nas catacumbas, que eram cemitérios. Imagina só o cenário. Pois é. A simplicidade era a regra, mas por necessidade, não por escolha. A fé era sustentada pela coragem e pela esperança de algo além daquela opressão toda. E nesse contexto, a cruz devia ter um significado muito diferente do que tem hoje. Muito. A cruz não era só um símbolo de redenção. Era um lembrete diário do sofrimento, da execução. Era o destino que muitos ali poderiam de fato enfrentar. Era uma fé vivida na própria carne. Certo. Então, a gente tem essa imagem de uma fé forjada no fogo, resistente, e aí surge uma figura que muda tudo. Constantino. Exato. Em 313 ele promulga o Édito de Milão. E isso foi um verdadeiro terremoto. O que esse édito dizia, exatamente? Ele tornou o cristianismo a religião oficial, a todos no Império. A ideia era que cada um pudesse seguir a religião que quisesse. Foi a primeira vez que o cristianismo deixou de ser ilegal. O alívio deve ter sido algo indescritível. Pensa no que isso significou na prática. De um dia para o outro, era permitido se reunir abertamente, propriedades que tinham sido confiscadas foram devolvidas e, talvez o mais importante, eles ganharam permissão para construir seus locais de culto à luz do dia. A fé saiu das sombras. Exatamente. Saiu das catacumbas e foi para a praça pública. Mas a história não para na simples tolerância, né? É aqui que as coisas começam a ficar mais complexas. Muito mais complexas, porque a tolerância, muito rapidamente, virou um favorecimento explícito. Constantino não só parou de perseguir, como começou a apoiar ativamente a igreja. E como era esse apoio? Era um apoio, com todo o peso do império. Ele doou terrenos enormes para a construção de basílicas grandiosas, usou o dinheiro do tesouro imperial para sustentar o clero, para construir templos. Espera, então o clero passou a receber do Estado. Exato. E ganharam privilégios, como isenção de impostos, de serviço militar. Em pouquíssimo tempo, a igreja que era pobre e perseguida se tornou uma instituição rica e prestigiada. O que nos leva à grande questão, eu acho. O que acontece quando uma fé que se definiu pela resistência ao poder é abraçada pelo poder? Essa é a pergunta de 1 milhão de denários. A dinâmica muda por completo. E Constantino não queria ser só um benfeitor. Ele se via como protetor e, mais do que isso, um árbitro. Um árbitro da fé. A presença dele no Concílio de Nicéia, em 325, deixa isso claríssimo. É uma cena impressionante se a gente parar para pensar. O imperador romano, que até ontem era o perseguidor, agora está convocando um concílio para resolver uma disputa teológica. E os bispos, muitos com as marcas da perseguição ainda no corpo, aceitaram. A verdade é que a igreja estava profundamente dividida pela controvérsia do arianismo e não conseguia resolver sozinha. E Constantino ofereceu a solução. Ofereceu o poder do império, pagou as viagens, cedeu os palácios. Para muitos, pareceu providência divina. Mas a motivação dele era, acima de tudo, política. Ele precisava de unidade no império. Exato. Uma igreja dividida era uma fonte de instabilidade. Ele viu na fé cristã uma possível cola social para manter o império unido. O projeto imperial e o projeto da igreja começaram a se fundir. E essa fusão teve consequências visíveis na prática da fé.
drásticas. A própria arquitetura mudou. As pequenas casas deram lugar a basílicas monumentais que imitavam os prédios públicos romanos. A liturgia, antes mais simples, começou a incorporar a pompa e o cerimonial da corte imperial. A igreja começou a se parecer com o império. Precisamente. Os bispos ganharam status de altos funcionários, com roupas especiais, poder. A estrutura ficou mais hierárquica, espelhando a administração romana. E a reação a isso? Nem todo mundo deve ter gostado dessa ostentação. De jeito nenhum. Houve muita resistência. Muitos cristãos olharam para essa aliança e viram uma traição. O evangelho da humildade agora estava envolto em púrpura e ouro. Eles se perguntavam se era para isso que os mártires tinham morrido. Como essa resistência se organizou? A forma mais poderosa foi o movimento monástico. É fascinante. No exato momento em que a igreja se torna confortável no mundo, milhares de homens e mulheres fogem para o deserto. Eles não fugiam da perseguição. Não, eles fugiam da mundanização da igreja. Para eles, a fé estava virando uma conveniência, e o deserto era um retorno radical à simplicidade e ao sacrifício do evangelho. Ok, vamos voltar um pouco à Nicéia, em 325. Você mencionou o arianismo. Que debate era esse? Era um debate sobre a natureza de Cristo. Um presbítero de Alexandria, Ário, começou a ensinar que Jesus, o Filho, era a mais elevada criatura de Deus, mas não era eterno. Ele teria sido criado. O que, claro, ia contra a ideia da divindade plena de Cristo. Exatamente. Atingia o coração da fé. E a disputa se espalhou como fogo. Constantino, vendo o risco para a unidade política, convocou o concílio. E o resultado? O resultado foi a condenação do arianismo e a criação do credo niceno. Eles inseriram uma palavra grega crucial, homousios, que significa que o Filho é consubstancial ou da mesma essência que o Pai. Uma afirmação definitiva da plena divindade de Cristo. Parecia uma vitória da ortodoxia. Mas a política continuou interferindo, não é? A política nunca saiu de cena. Anos depois, por conveniência, o próprio Constantino mudou de lado. Ele permitiu o retorno de bispos arianos e baniu Atanásio, o grande defensor da ortodoxia de Nicéia. Que ironia! Uma ironia trágica e que revelou uma nova realidade. A verdade teológica agora podia depender dos humores do imperador. E essa dinâmica de concílios imperiais continuou depois de Nicéia. Sim, foi só o primeiro. Tivemos Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, todos para resolver grandes questões teológicas e todos com forte interferência e pressão imperial. E além dos monges no deserto, surgiram outros movimentos de protesto. Sim, muito forte foi o donatismo, no norte da África. Para eles, a questão era a pureza da igreja. Pureza em que sentido? Eles diziam que bispos que fraquejaram durante as perseguições, entregando as escrituras, eram inválidos. E que uma igreja aliada ao poder que antes a perseguia não podia ser pura. Eles queriam uma igreja separada só dos santos. E foram reprimidos. Duramente. Com o apoio do império, claro. O que nos leva ao passo final. Com Constantino, o cristianismo se tornou legal. Mas foi com Teodósio que a união se completou. Exatamente. Em 381, com o Édito de Tessalônica, Teodósio I tornou o cristianismo niceno a religião oficial e única do Império Romano. E aí a mudança é total. Ser cristão deixa de ser uma escolha pessoal. E passa a ser uma obrigação cívica, um sinal de lealdade ao Império. O paganismo foi proibido, templos foram fechados ou convertidos em igrejas. A motivação dele também foi política. Em grande parte. O Império estava em crise e ele viu numa fé única e obrigatória um instrumento de coesão social. A teologia virou oficialmente uma ferramenta de Estado. E o impacto disso dentro da igreja, quando todo mundo tem que ser cristão. O que acontece é um crescimento numérico gigantesco, mas uma diluição espiritual profunda. Temos relatos de batismos em massa por conveniência, nomeações políticas para bispos, a espiritualidade vibrante das pequenas comunidades deu lugar a uma religiosidade mais cívica, muitas vezes superficial. E então, o império que a igreja abraçou começa a ruir.
Em 476, o Império Romano do Ocidente cai. E esse colapso cria um vácuo de poder imenso na Europa. As estruturas que mantinham a sociedade funcionando simplesmente desaparecem. E quem preenche esse vácuo? A única instituição que sobrou de pé, organizada em todo o território, a Igreja. E em especial a figura do bispo de Roma, o Papa. Então, com a queda do imperador, o Papa ganha poder político. Começa a ganhar, por necessidade. Papas como Leão Magno passaram a negociar com invasores, organizar a distribuição de comida, manter a ordem. A Igreja, de certa forma, herda as ruínas do Império e se torna a principal força na formação da Europa medieval. Olhando para toda essa jornada, o legado é... complicado, profundamente ambíguo. A liberdade da perseguição e o prestígio vieram com um preço muito alto. A fé se viu enredada em jogos de poder e a busca pela verdade muitas vezes ficou em segundo plano, sabe? Diante da necessidade de unidade política. O evangelho, que antes era proclamado nas praças, agora ecoava nos palácios. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar deste nosso mergulho. O desafio daquele tempo, e que talvez permaneça até hoje, é o de discernir a linha tênue entre a fé que transforma a cultura ao seu redor e a fé que acaba sendo transformada por ela. Com isso, fechamos este conteúdo. Recomendamos que você se inscreva no canal, ative o sininho e, principalmente, inscreva-se no perfil Theo Reformata no Substack. Lá você terá acesso ao nosso acervo teológico e receberá nossa newsletter com novos materiais diretamente no seu e-mail. Que a fidelidade ao Evangelho seja sempre mais atraente do que os favores do mundo.